Olá, mais uma dica para o professor Maurício Macedo. Hoje vamos trabalhar uma questão de Enem, que a gente usa os recursos de algumas aulas que nós já usamos e já está no meu canal do YouTube, ok? Essa questão nós vamos precisar da base de triângulo, retângulo e geometria plana. Vamos lá. A questão é a seguinte. Ao morrer o pai de Pedro José, deixou uma herança. Essa herança em cima de um terreno retangular, ok? De 3 por 2 quilômetros. E deu algumas informações aqui, ó. Dentro da figura do terreno, vocês percebem uma parte de um círculo aqui, ó, ok? E algumas linhas dividindo a área de cada filho, que no caso são 3, João, Pedro e José, certo? Então ele considerou o seguinte, que ele vai dividir essa área em 3 partes, segundo a figura. Então essas linhas vão dividir essa área em 3 partes, esse retângulo em 3 partes. E ele pergunta, considerando a porcentagem, qual é a área que coube ao João, em termos da porcentagem da área total, ok? Então vamos para o que nós precisamos. Primeira dica, uma questão dessa o aluno tem que saber trabalhar com área. Principais áreas, quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Isso é base para quem vai fazer Enem. Aqui ele está falando um terreno retangular. Então a figura plana é um retângulo. Como é que calcula a área do retângulo? Eu tenho que multiplicar o comprimento vezes a largura. Se eu olhar que o comprimento é 3 km e a largura é 2 km. Então vou calcular a área. O comprimento vale 3, a largura vale 2. Multiplica 3 vezes 2 vai dar 6. Como era medido o comprimento em quilômetros, então quilômetros vezes quilômetro vai dar quilômetros ao quadrado. Então já sei a área total que vai ser dividido os 3 filhos, ok? É uma área de 6 quilômetros. 6 quilômetros quadrados. Dica 2. Lá na questão, ele falou um quarto de círculo. Essa parte cinza aqui é um quarto do círculo. O que é que eu tenho que lembrar no quarto do círculo? Que quando eu divido o círculo todo, que é 360 graus, em 4 pedaços, então 360 dividido por 4 vai dar 90. Quando eu falar um quarto de círculo, eu tenho um ângulo de 90 graus. Também aqui está o 90 graus. Esse 90 graus, se eu perceber aqui, ele vai ser dividido em 3 pedaços iguais. Ok? Então, esses 3 pedaços, cada um vai ser a terça parte da área. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse 90 graus em 3, que vai me dar 30 graus. O que significa? Que cada ângulo aqui vale 30 graus. 30, 30, 30, que vai dar 90 graus. Isso vai me ajudar onde? Vamos lá. Está aqui a área. Se eu prestar atenção bem aqui no que eu quero, que é o João, é a área que eu quero analisar, a área do João, e tem o formato de um triângulo. Como ele originou de um retângulo, bem aqui no cantinho é 90 graus. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Onde eu sei que esse ângulo interno aqui vale 30 graus, porque é a terça parte. Eu dividi o ângulo de 90 em 3, me deu 30 graus. Ok? O que é que eu sei desse triângulo? Que para achar a área do triângulo, eu tenho que ter a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. É outra base que vocês têm que ter de geometria plana, a área do triângulo. Como é que se calcula a área do triângulo? Multiplica a base vezes a altura e divide por 2. O que é que eu tenho aqui? A base eu sei. Vamos considerar esse lado aqui a base, 2 km. Falta achar a altura desse triângulo aqui, ok? Para poder calcular a área do triângulo que eu quero. Como é que eu vou achar a área desse triângulo? Foi para isso que ele me deu essa dica do ângulo de 30 graus, que eu vou precisar das relações fundamentais da trigonometria. Isso aqui é muito importante dentro do Enem também.
Então, o que é que vocês têm que lembrar? Se eu tiver cateto oposto e hipotenusa, tenho o seno. Se eu tiver cateto adjacente e hipotenusa, tenho o cosseno. Se eu tiver cateto oposto e cateto adjacente, ou seja, não tiver a tangente, ou não tiver a hipotenusa, eu tenho a tangente. Ok? Então, olhando para cá, para 30 graus, se eu olhar para o outro lado, esse H está fazendo papel de cateto oposto. E eu não tenho a hipotenusa. Então, tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual das três relações eu vou pegar? Tangente. Então, eu vou pegar a tangente de 30, que é quem? Cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente, que é o B. Outra coisa que eu tenho que lembrar, falou em ângulo, falou em grau, vocês têm que desenhar logo essa tabelinha na prova. Essa tabelinha aqui é base, todo mundo tem que saber, né? O seno, cosseno, tangente dos principais ângulos, 30, 45 e 60. Esse é um recurso que vocês precisam para a prova do Enem. Então vamos lá, tangente de 30. Se eu olhar na tabelinha, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então vou substituir aqui, ó. No lugar da tangente, eu vou colocar raiz de 3 sobre 3, igual o H, que eu não sei, e o B, que vale 2 km. Então substituir aqui, ó. Então ficou raiz de 3 sobre 3 igual a H sobre 2. Proporção, né? Como é que você resolve isso? Cruzando os valores. Só que lá na questão ele me deu mais uma dica. Qual foi a dica? Que se aparecesse raiz de 3 sobre 3, eu poderia trocar por 0,58. Então, quando vem essas dicas na questão, provavelmente vocês têm que usar essa dica. Em algum momento do cálculo, vocês vão ter que usar isso. Então, o que é que ele está me dizendo? Que em vez de usar raiz de 3 sobre 3, eu vou colocar 0,58. Então, no lugar do raiz de 3 sobre 3, fica 0,58, igual a H sobre 2. Eu quero achar o H. Como é que eu faço para deixar o H sozinho? Esse 2 que está dividindo, posso passar para o outro lado multiplicando. Então, o dobro de 0,58 vai dar 1,16. 2 vezes 0,58 dá 1,16. Ou seja, cheguei no meu H que eu queria saber ali dentro do triângulo. Então, esse H é 1,16 km. Pronto. Faltava esse H para calcular a área do triângulo, que é a área do João. Ok? Então, vamos calcular a área do João agora, usando a fórmula da área do triângulo. Base vezes altura, dividido por 2. Já sei a altura, então no lugar da base eu considero 2. A largura aqui, ó, 2. Vezes a altura que eu calculei agora há pouco, 1,6 dividido por 2. Sempre resolvo primeiro a multiplicação. Então 2 vezes 1,16 dá 2,32. E no final divide por 2. Dividir por 2 é achar a metade. Ok? Então a metade de 2,32 é 1,16. Então multiplica em cima, depois divide por 2. Cheguei na área de 1,16 km². Essa é a área destinada para o João. A questão que está me perguntando qual é a porcentagem dessa área em relação à área total. Eu posso usar uma razão, eu posso usar uma regra de 3. Eu prefiro usar a regra de 3. Então vamos lá. O que é que eu tenho que lembrar? Que a área total, que eu já calculei lá no início, foi na dica 1, 6 km². Ok? Então vou botar uma regra de 3. Palavra-chave, área e porcentagem. Sempre tenho que achar duas palavras-chave. Está aqui a área, está aqui a porcentagem. Qual é a primeira dica que eu sei? Que a área total, que é 6 km², corresponde o quê? A 100% da área que eu tenho. Ok? E a área do João, que é 1,16, isso aqui vai corresponder a quanto? A x. Está aqui a minha regra de 3.
Recapitulando, a área total 6 km² corresponde a 100%. É a área toda. E a área do João, que é 1,16 km², corresponde a x, que é o que eu quero na questão. Ok? Então vamos resolver a regra de 3. 6 vezes x, está aqui, igual a quem? A 1,16 multiplicado por 100. Não esqueça que multiplica os meios, multiplica os extremos. Regra básica da regra de 3, que lembra a proporção, ok? Então ficou 6x igual a 1,16 vezes 100. Então 6x é igual a quem? Outra base aqui que vocês têm que saber: qualquer número multiplicado por 100, a vírgula anda duas casas. Lembre que quando a vírgula não aparece, está no final do lado direito. Aqui ela está aparecendo. Está entre os dois 1,16. Então ela vai andar duas casas para a direita. O que era 1,16 vai virar 116. Tá? De onde veio o 116? Da multiplicação de 1,16 vezes 100. A vírgula andou duas casas para a direita. Se não souber trabalhar com a vírgula, pega o borrão e multiplica lá 1,16 vezes 100. Vai chegar no mesmo resultado. Agora, isolando o x, o 6 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu vou dividir 116 por 6. Se eu fizer essa divisão, ela vai dar aproximadamente 19,33. Sempre é bom considerar duas casas para a direita da vírgula. Ok? Essa conta continua, deixa um valor aproximado. E vou olhar para as respostas agora. Lá na resposta, ele quer saber qual é a porcentagem da área do João, né? Então, todo esse cálculo que eu fiz foi só para achar a porcentagem dessa área. Lembrando que para calcular a área dele, eu usei a fórmula do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, se olhar nas respostas, como é um valor aproximado, o mais próximo, quem é? É o 19%. Pronto, cheguei no resultado final. Então, essa é uma questão legal, porque ela envolve várias bases dentro de uma mesma questão. E é isso que vocês vão se deparar no Enem, pessoal, misturando várias coisas numa questão. Então, aqui, o que é que vocês misturaram? Geometria plana, área do retângulo, área do triângulo, tiveram que lembrar porcentagem, ok? E tiveram que lembrar relações trigonométricas principais, seno, cosseno e tangente. Então, isso é importante dentro do Enem. Espero que vocês tenham entendido essa dica. Até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.